Sirlene Aldenor. Vamos lá. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a gentileza e a graça de entrarmos na sua presença e clamarmos para que o Senhor possa hoje falar ao nosso coração e derramar o Espírito da graça, para que sejamos cheios da Tua Palavra, cheios do Senhor, e para que saiamos daqui com uma nova identidade, a identidade de Deus em nós. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de ascender aos céus, Jesus disse essas palavras que acabamos de ler. Antes de voltar para o Pai, antes de subir, Jesus manifestou uma preocupação. A preocupação de Jesus era selar a vida dos discípulos. E a única maneira de selar a vida de todos eles era fazer com que todos fossem ungidos, com que todos recebessem o Espírito Santo. Quando você vai nas religiões animistas, por exemplo, é muito mais visível essa coisa de recebimento de Espírito. As religiões animistas são aquelas que vêm oriunda dos índios, africanos, e que mexem muito forte com o lado místico e transcendental da coisa. Eles incorporam espíritos, dão nomes a estes espíritos. Algumas dessas religiões chegaram no nosso país e se manifestaram aí por vários estados. Vieram da África, vieram também do povo indígena que já estava aqui. Aí nós temos aí o Saravá, a Macumba, o Candomblé, o Espiritismo também, Mesa Branca também mexe um pouco com isso. No norte temos muito disso. Hoje o Rio Grande do Sul, o maior país, é o estado com mais adeptos ao animismo, à macumbaria que temos no país. E quando você vai num centro, você vai participar do Candomblé, existe quase uma obrigatoriedade de se receber um espírito. Você vai no espiritismo também, você tem que receber um espírito. Você vê manifestações de pessoas recebendo espíritos a todo tempo. É espírito de morto, só que a gente sabe que não é morto, porque o espírito morto não vaga por aí. E a gente sabe muito bem disso. Recebem espíritos de Exu, de Tranca-Rua, e dão nomes a esses espíritos. É um leque de nomes, muitos nomes. Agora, Jesus, quando ele trabalha com seus discípulos, trabalha com caráter, personalidade, trabalha com a mente, trabalha 3 anos e meio. Jesus sabia que todo o seu trabalho poderia ir por água abaixo se aqueles discípulos com que ele trabalhou durante 3 anos e meio não recebessem o Espírito Santo, não recebessem o Espírito de Jesus. Jesus sabia que os discípulos precisariam receber o seu Espírito, para que este Espírito, na vida deles, desse continuidade a todo o trabalho que Jesus exerceu enquanto com eles esteve. Então, o Espírito de Cristo deveria ser derramado em cada um dos discípulos de Cristo, para que não tivessem outro Espírito a não ser o Espírito de Cristo, para que este pudesse forjar na vida de cada discípulo a identidade de Cristo. Então, Jesus sabia que 3 anos e meio trabalhando 24 horas por dia com aquele grupo de homens seria perdido se eles não recebessem o seu Espírito no final de tudo aquilo.
Então, em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus chama de novo os discípulos e diz para eles: olha, fica aqui na cidade junto, reunido, porque o Pai vai batizar vocês com o meu Espírito. Vocês não podem se dispersar, vocês não podem ir embora para suas casas, vocês não podem dar continuidade à velha vida, vocês não podem voltar à pescaria, voltar à coletoria de impostos, vocês não podem voltar ao que era antes. Vocês precisam se reunir, ficar aqui na cidade de Jerusalém, porque eu prometo que o Pai vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então não é imperativo bíblico, é uma ordem de Jesus. Não saiam da cidade, conforme lemos aqui em Lucas 24, 49. Não saia sem que vocês recebam a promessa do derramamento do Espírito. Não saia. Então Jesus, ele falou muitas vezes sobre o dom do Espírito. Ele tem profundo interesse em que cada discípulo tenha o Espírito dele. Então, em Atos capítulo 2, você pode abrir até a sua Bíblia, diz a palavra no verso 1 que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos e de repente barulhos começaram a surgir, ventos começaram a soprar forte dentro daquela casa. E todos os que estavam reunidos ali, todos os discípulos de Jesus, sentiram que o Espírito de Cristo havia chegado. E esse Espírito começou a possuir, a tomar, a entrar na vida de cada discípulo que estava ali. Eram 120 discípulos, homens, mulheres, inclusive Maria, a mãe de Cristo, estava lá. Todos eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas espirituais, o intelecto não consegue decifrar. Então eles começaram a falar em línguas estranhas, que nem eles mesmos sabiam o que eram, mas era a manifestação do Espírito sobre a vida de cada um deles. E aí a palavra de Deus começa a dar ênfase à ação do Espírito o tempo todo. O livro de Atos dos Apóstolos poderia até ser chamado Atos do Espírito Santo, porque todo o livro são registros da ação do Espírito de Cristo. Se os evangelhos focam em Jesus, Atos está focando no Espírito de Jesus, agindo através dos homens. Aí, quando Pedro se vê cheio do Espírito, e todos os discípulos, na cidade estava havendo uma grande festa. Muita gente estava na cidade de Jerusalém, e ouvindo aquele barulho todo, vieram para ver o que estava acontecendo naquele cenáculo. Era a casa de João Marcos, da mãe de João Marcos. E eles lá de fora, atônitos, o que será que está acontecendo lá dentro? De repente a porta se abre e Pedro sai lá fora e prega um poderoso sermão. E nesse poderoso sermão, Pedro vai dizer no versículo 17 do capítulo 2 de Atos. Quando vocês estão me ouvindo, por favor, diga amém. Não se distraia. Nos últimos dias, diz o Senhor, verso 17, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Olha os efeitos do derramamento do Espírito. Os filhos, as filhas, vão profetizar. E profetizar e falar as grandezas de Deus. Os jovens vão ter visões de Deus. Os velhos terão sonhos, novamente, terão sonhos de Deus. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito, e naqueles dias eles profetizarão. Pedro está falando então que o que eles estavam recebendo era o derramamento do Espírito Santo, e ele estava dizendo que isso já estava profetizado pelos profetas, dito pelo próprio Cristo, e os efeitos são esses, são todos esses.
transformação de vida. O Espírito Santo se torna, portanto, a marca máxima da filiação do homem. É a marca de que o homem é filho de Deus. Quem tem o Espírito Santo, o texto ensina, ele é de Deus. Quem não tem, precisa ser, precisa receber para ser. E a prova de que somos de Jesus não é de que, pois bem, lembramos na Igreja Batista, agora eu sou de Jesus. Não. Eu vou aos cultos, agora eu sou de Jesus. Também não. Eu tenho meu nome no hall de membros. Não. A prova de que você é de Jesus é que você recebeu o Espírito de Jesus. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, ele é a identidade de Cristo em nós. E eu lhe pergunto, você recebeu o Espírito de Jesus? Você tem o Espírito de Jesus? Você pode me dizer hoje à noite quando foi que ele entrou na sua vida? Você pode me dizer que dia foi? Quando foi que o Espírito Santo entrou na sua vida? Alguns podem olhar para mim e dizer, eu tenho certeza, mas eu não sei quando aconteceu. É possível. Outros podem dizer, eu não sei, não tenho certeza. Se você não tem certeza, é porque ele aí não está. Se você tem certeza de que ele está em você, você percebe porque ele se move, ele fala, ele te dá uma nova história. Você sabe que ele entrou na sua vida porque tem um antes e tem um depois na sua vida. Porque se ele entrou na sua vida e não tem um antes, não tem um depois, ele não entrou na sua vida. Eu sei o dia e a hora que o Espírito de Deus entrou na minha vida. Eu sei o dia e sei a hora. Romanos capítulo 8, versículo 9, Paulo diz, quem não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Não é dele. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai ser recheado de manifestações do Espírito Santo. E a preocupação apostólica é sempre se as pessoas estão recebendo o Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, quando Filipe vai pregar em Samaria, e a cidade se converte ao ouvir a palavra do Evangelho, os apóstolos questionam, eles receberam o Espírito Santo, Filipe? E Filipe disse, não, eles só creram. Eles creram e não receberam o Espírito Santo? Ainda não. Aí eles mandaram Pedro e João para Samaria. E Pedro e João, em Atos 8,16, diz a Bíblia que eles chegam lá para ministrarem sobre a igreja o Espírito Santo. Porque eles haviam crido, se tornado discípulos, mas se não recebessem o Espírito Santo, não teriam a identidade de Jesus. Toda a pregação se perderia. É preciso ter o Espírito Santo. Então Pedro e João, em Atos 8, 16, 17, eles começam a orar pela igreja de Filipe, havia montado e equipado naquela cidade, e eles começam, as pessoas da cidade começam a receber o Espírito de Jesus. E aí uma nova história se dá na vida de cada um. E eles começam a falar em outras línguas, as línguas do Espírito Santo, o que nós chamamos de línguas estranhas, porque o homem não entende, a não ser que Deus revele. Depois, nós temos o derramamento do Espírito em Atos, capítulo 9, na vida do próprio Paulo. Temos o derramamento do Espírito em Atos 10, na casa de Cornélio. Temos o derramamento do Espírito em Atos 12, sobre Barnabé e Paulo, o mover de Deus. Temos o mover de Deus em Atos 13, levando Paulo e Barnabé ao campo missionário.
Em Atos 15, o Espírito de Deus se revela de novo no concílio em Jerusalém. Em Atos 16, Atos 17, 18, nas viagens missionárias e nos sinais miraculosos dos apóstolos e principalmente de Paulo. Em Atos 19, Paulo chega à cidade de Éfeso e ele se encontra com a igreja na cidade de Éfeso, em Atos 19, versículo 1, 2 e 3. E ao se encontrar com os discípulos de Éfeso, Paulo os questiona, dizendo: vocês receberam o Espírito Santo? Eu acho interessante a pergunta de Paulo à igreja: vocês receberam o Espírito Santo? Veja que Paulo não pergunta a eles: Deus lhes deu o Espírito Santo? Não, Paulo diz: vocês receberam, porque Paulo sabe que Deus já deu o Espírito Santo. Paulo está perguntando à igreja: você recebeu? Porque tudo Deus nos tem dado, e a pergunta é: você tem recebido? Porque quando a Bíblia diz que tudo Deus nos tem dado, é porque Deus já nos deu tudo. Agora a questão é: eu estou tomando posse, eu estou recebendo, eu estou me apropriando, eu estou pegando, eu estou agarrando as coisas de Deus na minha vida, ou estou deixando passar, ou estou deixando ir embora? Você vem para um culto como esse, você recebe, você agarra, você se apropria, ou você deixa passar, você vem por vida. As coisas de Deus têm que ser agarradas, têm que ser recebidas, têm que ser apropriadas, você tem que pegar, porque Deus está dando, porque Deus não está negando, porque o céu está aberto, porque Deus está falando. Eu lendo o Evangelho de Marcos essa semana, eu fiquei maravilhado, porque a galera que seguia Jesus, o povo que seguia Jesus, era tudo gente que os fariseus olhavam e diziam assim: que tipo de rabi é aquele que seguiu Jesus? Só pecador segue. Jesus está querendo que você venha até Ele. Como diz uma frase que eu li essa semana, disse assim: que a igreja deve ser um hospital de pecadores e não um museu de santos. Você tem o Espírito Santo, Ele está na sua vida, você recebeu o Espírito Santo. Já pegou Ele para você? Já abriu o peito para Ele? Paulo, ao ouvir a igreja de Éfeso, eles disseram: não, nós não recebemos o Espírito Santo, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. E Paulo disse assim: vocês foram batizados como? Nós fomos batizados no batismo de João Batista, para o arrependimento. E Paulo disse para eles: não, vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo. E Paulo orou por eles, no versículo 3, eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Receberam o Espírito Santo. Se eu tenho Espírito, eu sou de Jesus. Se eu não tenho, eu não sou de Jesus. O Espírito de Deus muda tudo. Talvez a pessoa entre aqui dentro com um Espírito que não é de Jesus, um espírito que é desse mundo lá. Então sua vida é do mundo lá. E eu, quando tive um encontro com Jesus, habitava muitos espíritos em mim. Espírito da prostituição, espírito do vício, espírito do roubo. Ao aceitar Jesus, eu recebi o Espírito Santo. E o Espírito Santo mudou a minha história. É um novo Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz à igreja: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Além de recebermos o Espírito Santo, a Escritura também nos diz para
sermos cheios do Espírito Santo. E quando o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo, ele está nos dando a entender que cada crente deve ter sua vida controlada pelo Espírito Santo na sua totalidade. Enchei-vos do Espírito significa, quanto mais cheio, mais controle de Deus. Quanto menos cheio, menos controle de Deus. Eu preciso, você que está aqui precisa ser cheio do Espírito Santo. Esses pensamentos de pecado que você tem, essas tendências pecaminosas que você tem, elas se dissiparão quanto mais cheio do Espírito você for. A forma de Deus agir, irmão, vocês precisam entender isso agora. Se você quer que Deus haja na sua vida, escute isso. A maneira de Deus agir na sua vida é exercendo controle. E para Deus exercer controle sobre a tua vida, você precisa receber o Espírito e ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito, cheio de Deus. Vazio do Espírito, vazio de Deus. Por isso que tem crente que não sente Deus, não ouve a voz de Deus, não percebe Deus, não discerne Deus, não sabe discernir tão pouco coisas naturais, espirituais, coisas malignas, de coisas santas, coisas sujas, de coisas imundas, de coisas limpas, de coisas que são puras e santas. Não tem discernimento. Porque para ter, você precisa estar cheio de Deus. Por isso, todo crente cheio do Espírito Santo, ele é bem sucedido. Ele é bem sucedido. E todos aqueles que desejam ser cheios do Espírito Santo, precisam passar por alguns processos. Processos de renúncias, de esvaziamento. Se cada um de nós não entender esse processo de renúncia e de esvaziamento do ser, não é e não será possível ser cheio do Espírito Santo. Davi foi ungido, acho que até a pastora ministrou isso ontem, foi ungido. Ou seja, Davi recebeu o Espírito de Cristo com 17 anos, aproximadamente. Quando ele recebeu o Espírito, a vida dele mudou. E de repente ele matou Golias, foi morar no castelo do rei. De repente começou a ser invejado pelo rei, porque ele tinha o Espírito e o rei não tinha o Espírito. E o rei começou a perseguir Davi. E Davi então foi lançado num processo de Deus de esvaziamento do ser. Davi tem que fugir do castelo, morar como um cão nas montanhas, nas cavernas, nos matos da Judéia. E ele é perseguido, escreve mais de 70 salmos de profunda angústia, de perplexidade, de sofrendo perseguições. E ele tem que se quebrar, se moer, se esvaziar diante de Deus para poder sobreviver àquela situação. Quando ele está pronto, o rei Saul morre e Deus coloca ele no trono. Está pronto, cheio do Espírito Santo de Deus, entendendo tudo sobre Jesus, escrevendo salmos maravilhosos sobre a graça, cheio do Espírito Santo. O próprio Cristo, ao iniciar seu ministério, ele é conduzido ao deserto para enfrentar, entenda o que eu vou dizer, seus próprios demônios. Porque todos têm seus próprios demônios. E Jesus sabia os que o perseguiam, e os que o cercavam, e os que o tentavam o tempo todo. E ele foi para aquele deserto para ter um tete a tete com cada um daqueles demônios. E ali ser tratado pelo próprio Pai, ser quebrado,
40 dias, jejum e oração no deserto. Todos os demônios tentando quebrar a sua divindade, tentando macular a sua santidade, tentando trazer rebeliões para um coração que se submetia. E ele renunciando tudo aquilo, e ao renunciar a cada pecado, e ao renunciar a cada demônio, e ao renunciar até o alimento do próprio corpo, ele se esvazia e se enche cada vez mais. Para o ministério que diz Atos 10:38, era cheio de poder do Espírito Santo. Os discípulos passam 3 anos e meio, como aqui disse na introdução da mensagem, sendo tratados por Jesus. E Jesus trabalhando cada área de cada discípulo. Trabalha a área de caráter, personalidade, família, dinheiro, negócio, comportamento, temperamento. Jesus tratou muito o temperamento. Jesus foi tratando cada área dos discípulos, esvaziando cada área deles, para no final eles encontrarem a cruz e serem cheios do Espírito Santo, porque tinha lugar para enchê-los. Paulo, ao se converter, vai para o deserto da Arábia, ser trabalhado por Deus, mais 3 anos também, como Jesus discipulou os 12 discípulos. Jesus discipula agora Paulo 3 anos no deserto da Arábia, e trabalha na vida desse homem, e amassa daqui, e amassa dali, e arranca daqui, e põe ali, para enchê-lo do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é se entregar ao processo de Deus. Processo que requer renúncia, que requer dor, que requer lágrimas, mas que traz uma plenitude e um resultado de tanta excelência, que os seres humanos vão olhar para você e vão dizer: de onde esse cara veio? Quem é esse cara? Às vezes eu observo a vida de alguns cristãos, e eu sou um observador, e cristãos que estão há muito tempo na fé, cristãos que têm uma caminhada, uma jornada na fé já de alguns anos, e que mesmo tendo anos de jornada de fé, são muito imaturos, não possuem conhecimento de Deus, discernimento, desconhecem a Bíblia. Eu fico pensando, por que será que são assim? Eu estava conversando esses dias para trás com um irmão de anos de fé, e ele começou a me contar uma coisa, e aí eu percebi, o que ele estava contando para mim era projeção de uma natureza humana, muito humana, e muito da terra. E ele dizia: minha vida é essa. E eu olhei para ele e disse assim: Deus, por quê que ele tem tanto tempo de fé, tanto tempo de cristianismo? Por que o Senhor não aparece ainda na vida dele? Por que a natureza dele, carnal, terrena, sobressalta assim diante dos meus olhos com tanta, assim, sem se esconder? Por que ele ainda é tão natural, se ele tem tantos anos de fé? E uma coisa que eu senti do Espírito é: olhe a identidade dele, olhe para a identidade dele. Eu disse: olhei, é ele. Ele disse: esse é o negócio, não sou eu, é ele. O problema é esse: você está olhando, está vendo ele. Por isso que ele não cresceu, por isso que ele não me entende, por isso que ele não me compreende, por isso que ele é tão criança na fé. Porque quando você olha para ele, você vê ele. Se você olhar para ele e ver a minha identidade dele, saiba que ele vai me entender, sabe ouvir minha voz. Ele cresceu, mas eu não tenho minha identidade nele ainda. Ele nunca foi cheio de Espírito. Eu quero perguntar algumas coisas a vocês hoje.
Quem é você? Você é um brigão? Você é um magoado? Você sabe que magoado não entra no céu. Você é um magoado? A gente vê muito crente magoado e a gente acha natural às vezes encontrar um crente magoado. Você está magoado, estou magoado. A gente vai até com cura interior para ele. Sendo que o que ele precisa é converter e conhecer o cristianismo e o Espírito Santo. Porque não há lugar para mágoa no coração que está cheio de Jesus. Um coração cheio de Jesus consegue fazer coisas que eu posso dizer aqui, você vai olhar e dizer, o quê? Sim, um coração cheio de Jesus leva um tabefe numa cara e vira outra para receber nela também. Eu fico admirado com Jesus. Jesus disse assim, se você não se tornar como uma criança, você não entra no reino. Hoje a gente estava almoçando junto com a minha família, meu sogro, meu cunhado, minha família também, sogro e cunhado. E a Sofia levou um tabefe na cara de uma criança, um menininho, e pá, deu um tabefe na cara dela. Aí ela chorou e passou o choro dela, ela voltou a brincar. Depois eu fiquei observando, ela cruzou com o menino e brincou com o menino. O mesmo que tinha batido nela. Eu fiquei sabendo que ela já tinha batido muitas vezes nele também. Ele foi acumulando a raiva. Mas aí ele deu um socão na cara dela, um tabefe na cara dela. Eu vi. A Daiane ficou brava que eu não fiz nada, mas não tinha como fazer nada, não tem esse reflexo tão assim. E aí, depois que ela acabou de chorar, ela cruzou com ele e brincou com ele. Ela não tinha mágoa dele. Ela tinha acabado de levar um soco na cara dele, mas ela não tinha mágoa dele. E quando Jesus fala assim, se você não se tornar como uma criança, não entra no reino, eu acho que é por aí, essa pureza de coração. E eu quero te perguntar, você é magoado? A gente encontra tanto crente magoado, e a gente passa a mão na cabeça dele, mas o crente magoado, ele não está cheio do Espírito Santo. Você é um mentiroso? Você gosta de mentir? Você mente? Mente no trabalho, mente para se dar bem, mente para fazer um negócio, mente para falar que não está, mente para falar que não está, que está. Mente porque não deu para chegar a tempo no compromisso, aí você mente porque você precisa de uma história para camuflar o seu atraso, coisa parecida, você mente. Você fala para os outros que tem coisa que não tem. Você mente. Você é um mentiroso. Você é um viciado. Você é viciado. Viciado em baralho, viciado em jogo, viciado em, sei lá, em cigarro, em bebida, em pó, maconha, crack, remédio, faixa preta. Você é viciado. Qual é a sua identidade? Você é um viciado. Você é um ostentador. Você pode ostentar? É essa a sua identidade? Você é um ostentador. Você é um ganancioso. As pessoas olham para você e falam, aquele cara é ganancioso, aquele cara, o negócio dele é ganância. Você é um adúltero. Você se prostitui, é um prostituto, prostituta. E claro, quando eu falo prostituta e prostituta, eu não estou falando da mulher que vende o corpo. Eu estou falando daquele que profana o corpo sexualmente, fazendo fora do casamento o que era para ser feito só dentro dele. Quem é você? Talvez então você seja outra pessoa, talvez você seja um engenheiro, ou um pedreiro, ou um soldador, ou um pintor, ou um vendedor, ou um empresário. Quem é você? Porque a resposta que eu quero ver na sua vida hoje à noite é esta: eu quero que você seja uma mulher de Deus. Eu quero que você seja um homem de Deus. Essa é a identidade que eu quero enxergar em você hoje e para sempre. Eu quero que você tenha uma identidade hoje. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Essa tem que ser a sua identidade. Eu quero que você me ajude. Se for homem, você fala, você tem que ser homem. Se for mulher, você fala, tem que ser mulher de Deus.
mas quero que você olhe para o seu lado e diga para a pessoa: sua identidade tem que ser essa. Você tem que ser um homem de Deus. Você tem que ser uma mulher de Deus. E essa identidade que você tem que sair dela aqui hoje, ela só é proporcionada pelo enchimento do Espírito Santo. O que te define como crente não é ser batista, presbiteriano, metodista. Já não conheço outras igrejas protestantes, mas eu estou só nesses 3 nomes aqui. Não estou lembrando de um. O teu está tudo neopentecostalismo, né? Tinha aqui, não estou lembrando. Mas tudo bem, mesmo essas sendo as melhores assim, isso não garante você. O que vai garantir você é o Espírito que está em você. E eu quero dizer, que Espírito que está em você? Qual é o Espírito que habita em você? Qual é o Espírito que está em você? Qual é o Espírito que está aí? Que pulsa em você, que se move em você, que agita em você, que fala dentro de você. Eu sei o que, e eu já tive a experiência de saber o que é ter o Espírito Santo, como hoje tem, e já tive a experiência de saber o que é ter um demônio. A diferença é brutal. Por favor, Romanos capítulo 8, verso 5, olha o que diz Paulo sobre a presença do Espírito Santo. Romanos capítulo 8. Depois de Atos, Paulo vai dizer assim, aqui é uma analogia entre o homem natural e o homem espiritual. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Se você andar na carne, sua mente é voltada para o natural, sua mente é voltada para a carne, sua vontade é voltada para a carne. Se você tem o Espírito Santo e está cheio do Espírito Santo, existe um controle de Deus sobre a tua vida. Tua mente é orientada para satisfazer o Espírito. E aí sua identidade vai sendo construída em Deus. Sua identidade é construída em Deus. E o verso 6 diz: a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz. E o verso 7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus, e ela não consegue cumprir a palavra de Deus. Portanto, verso 8, quem vive na carne não pode agradar a Deus. Viver na carne é viver ancorado a este mundo. Viver na carne é viver tendo o controle de si, quando o que vive no Espírito é ter o controle do Espírito sobre si. Na minha conversão, quando recebi o Espírito Santo, eu tive que passar por um processo de enchimento do Espírito Santo, porque a minha identidade era a identidade de um ladrão, era a identidade de um viciado no pó e no crack. A minha identidade era essa. Eu pensava como ladrão. Todo lugar que eu entrava e pensava nas possibilidades de entrar naquele lugar à noite sem ninguém me ver para roubar. Tudo que eu fazia era pensando em como eu poderia fumar a próxima pedra. Os meus olhos cobiçavam na rua e nos lugares o que não devia, para roubar. O meu coração era voltado para isso. A minha vida se prostituía. Eu era voltado para todo lugar onde havia sensualidade, prostituição.
Eu era voltado. Esse é o Espírito que habitava em mim. E eu andava na carne. E eu tive que ter a minha identidade teve que ser recriada em Deus. E aí veio o processo de renúncia aqui, renúncia ali, renúncia aqui, renúncia ali. Enchimento do Espírito, para a mente mudar. A mente teve que mudar. E talvez a mudança que você precisa, talvez seja igual a que eu precisava. Mas talvez seja mudanças menos profundas, mas que são igualmente necessárias. Talvez sua mente não seja a mente de um ladrão, mas seja a mente de alguém que não está vivendo o sobrenatural, não está vivendo a dimensão do Espírito. Sua identidade não é a identidade de Jesus, não é a identidade latente e brilhante de Cristo na sua vida. Você precisa do Espírito e de um enchimento do Espírito, porque é só, preste atenção nisso, é só o enchimento do Espírito que muda a vida da gente. Você quer uma vida mudada? Você quer uma transformação de vida? Não vire evangélico, você vai ficar pior. Seja cheio do Espírito Santo. Você quer uma mudança de vida? Você sente um vazio dentro de você? Você ainda é um magoado, você ainda é um ferido, você ainda tem profundas raízes no seu coração de malignidades e de pecados. Sua vida ainda, sua identidade ainda não mudou. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo, esse é o processo do enchimento do Espírito Santo. Se eu não me encher do Espírito, se você não se encher do Espírito, o nosso cristianismo é oco. Oco. E a nossa vida perde o sentido, porque o sofrimento é dobrado. Porque além de ser evangélico, você também é vazio do Espírito, você sofre dobrado. Se você quer uma nova história, você precisa ser cheio do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, porque é Ele quem vai escrever uma nova história na sua vida. E o caminho do enchimento do Espírito Santo começa no amor. Eu já começo a flutuar na dimensão do Espírito Santo quando a minha vida se dá o caminho do amor. Nesse caminho, o caminho da criança que não guarda rancor, o caminho do amor, capacidade de amar mesmo os que nos têm ofendido. Porque tem muito evangélico que faz macumba para os outros e pensa que é Deus que está fazendo, que está usando, que está operando na vida dele. Ele ora contra pessoas, ele ora contra igrejas, ele amaldiçoa pessoas, ele pede para Deus pesar a mão sobre outros, ele pede para Deus matar alguns, ele pede para Deus adoecer outros, ele pede para Deus arruinar a vida daquele. Olha, não entendem nada do enchimento do Espírito. Isso é macumba, só mudou o nome e o lugar, mas é macumba. A cruz de Cristo não foi levantada para condenar, foi levantada para salvar. Foi para isso. Tem uns caras ungidão que ainda falam com a boca cheia: levantar contra mim, Deus vai pesar a mão. Mas não foi para isso que a cruz de Cristo se levantou. Não foi para amaldiçoar, foi para salvar. E o intuito de Deus é salvar. O mesmo cara que bateu na face de Cristo, o mesmo cara que espancou a Jesus, o mesmo cara que bateu nas costas dele, dilacerou as costas dele, se dobrasse o joelho diante da cruz, seria perdoado. Isso é cristianismo. Estrada do Espírito Santo, a estrada do amor, conforme diz o último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios. E eu vos mostrarei o caminho mais excelente. E quando você está no caminho e Deus começa a encher a sua vida, a voz do Senhor é frequente na sua vida. Você está sintonizado, há uma frequência. Você caminha com Ele.
os desejos do coração são realizados, até nos pensamentos. Você caminha na ternura e na graça e nas asas do Espírito Santo. Aí uma nova história surge, portas se abrem e a vida ganha outra dimensão, outro sentido. Esse é o enchimento do Espírito Santo. Eu quero para mim, eu quero para você, eu quero para todos nós hoje à noite, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para a glória de Deus.